o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência, e do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares. No entanto, o que nós vimos, quando houve ordens de busca e apreensão para fazer fishing expedition, inclusive na casa de generais respeitados das Forças Armadas, o que nós vimos é que o Ministério da Defesa e o Comando do Exército foram informados antes e consentiram. Primeiro, eu queria falar para o senhor que, pela lei, não cabe ao comandante do Exército, ao comandante da Marinha, ao comandante da Força Aérea, se manifestar sobre decisão da Justiça. Não cabe. A gente vai através da cadeia de comando, é isso que a gente faz. Segundo, informar a respeito de processo de operação de busca e apreensão. Então, diferente do que está escrito na imprensa, todas as operações de busca e apreensão que ocorreram dentro de área militar, na véspera, à noite, houve uma coordenação da Polícia Federal, um comandante do Exército, sem falar exatamente quem era o objeto da busca, e esses objetos da busca, eles foram mantidos em sigilo, e a solicitação da Polícia Federal foi apenas ter um oficial para coordenar, só isso aí. Então, as operações de busca e apreensão, quando ocorreram em área militar, todas as operações de busca e apreensão que ocorreram fora de área militar, estavam em sigilo, ninguém foi informado de quem era, como era, onde era, quais eram os atores. Então, houve a comunicação, não nessa, em todas as outras operações que ocorreram, medidas de busca e apreensão, medidas de prisão, medidas cautelares, foi informado na véspera, pedindo o apoio de um oficial, não designava, falava assim, que tipo de oficial? Oficial superior. A gente mandava o oficial superior, foi o comandante do batalhão de polícia do Exército. Isso que foi feito. Então, não foi informado quem era, quando era, como era, a gente não tem acesso aos autos. Segunda coisa que eu tenho que falar para o senhor, é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Alexandre de Moraes. Absolutamente verdadeiro. Olhando nos olhos do senhor para falar com tranquilidade. Como também é absolutamente verdadeiro que eu me encontrei com o ministro Barroso, é verdadeiro que eu me encontrei com o ministro André, é verdadeiro que eu me encontrei com o Procurador-Geral da República, institucionalmente, com todas as autoridades do Poder Judiciário ou ministros de Estado. Relação institucional é do dever do comandante do Exército, absolutamente tranquilo. Toda vez que eu tive dúvida sobre o cumprimento de alguma decisão judicial, eu perguntei para não ter dúvida. O senhor está equivocado quando o senhor fala no oficial do Exército preso, só pode ser preso em flagrante delito. Não é verdade. Na história já ocorreram inúmeras vezes, só hoje, de prisões preventivas. São prisões preventivas. Tá? Em 2006, por exemplo, teve uma prisão preventiva numa operação que foi feita, tá? Dentro de uma unidade militar, onde o comandante foi preso no local, na unidade militar. Tá? Foi uma operação de desvio de recursos. Tá? Então, isso pela Polícia Federal. Então, ordem de prisão preventiva é o tempo todo. Acontece, hoje eu tenho mais de 30 militares presos em prisão preventiva. E outra coisa que o senhor não sabe é que eu visito todos eles. Sou comandante, eu visito todos eles. Né? Então, a questão é absolutamente falsa que eu consultei o ministro Alexandre de Moraes para nomear o oficial do Exército para qualquer posto. É absolutamente falso. O oficial estava nomeado no dia 28 de fevereiro de 2024. Faltava a chancela do presidente. Quando apareceu o nome dele na investigação, eu consultei para saber se tinha alguma coisa contra ele, porque eu ia assinar o documento com o presidente da República. O presidente da República, muito em consideração às forças, resolveu manter a indicação do general, que é o general Richard. Você consultou o presidente, não o ministro? Não, eu consultei o ministro para saber qual era o andamento do processo, porque o ministro era o relator do processo. O ministro... Senhor presidente, questão de ordem. Eu vou pedir o seguinte, nós vamos... Só um minutinho. Para o tempo, por favor. Para o tempo, por favor. Para o tempo, por favor. O processo era da relatoria dele
E ele foi consultado, como em todos os outros processos que ele tem. Porque, por exemplo, a gente tem que ler todo o texto da ordem judicial para entender, para ver o que vai fazer. Então, eu fiquei absolutamente tranquilo. Quem determina qualquer ordem, qualquer coisa, é o presidente da República, com relação à movimentação do oficial general. Não era nem promoção. Está errado falar promoção, porque não foi promovido, ele foi movimentado. Está errado o texto. Ele foi movimentado, foi uma movimentação normal. A partir do momento que vaga, o oficial vai para a reserva, o outro é movimentado. Tá? Então, eu falei, não é papel das Forças Armadas se pronunciar sobre o processo na Justiça. O senhor tem esse papel, o senhor é parlamentar, o senhor pode se pronunciar sobre o processo na Justiça, falar o que o senhor acha, o senhor tem liberdade para falar isso aí. E, finalmente, a gente tem vergonhas diferentes. Né? A gente tem vergonhas diferentes. A minha vergonha, por exemplo, é alguém que não cumpre a ética militar. E eu estou aqui de cara lavada para falar para o senhor que a ética militar, eu nunca falei uma mentira para a minha tropa, para os meus soldados, para o meu pessoal, nunca falei. Nunca mudei de opinião. Sempre falei desde antes. Falei o que eu achava, da maneira como eu achava correto, olhando nos olhos. Eu teria vergonha de não defender um subordinado meu. Aqui agora foi ofendido um subordinado meu, que é o general Dutra. Parece que o general Dutra não tinha comandante. Parece que ele não cumpria ordens, né? Ele é o responsável. O general Dutra é um grande oficial. Agora ele tem comandante. Então eu defendo ele, porque ele é um grande oficial que cumpria a ordem. Cumpria a ordem. Ele evitou que fosse derramado sangue naquele dia, naquela noite. Isso que aconteceu. Mas falou aqui do general Dutra. Eu teria vergonha de não defender meu general. Eu tenho vergonha de, buscando popularidade, não cumprir lei. Isso eu tenho vergonha. De não cumprir decisão. Isso eu tenho vergonha. Então, você pode ficar tranquilo que, mesmo que seja impopular, mesmo que não seja o que o pessoal acha que deve ser feito, a gente vai fazer o que a gente acha que é o correto, o certo pelo certo. E eu tenho tranquilidade de olhar para a minha tropa nos olhos e achar que eu estou fazendo isso o tempo todo. Então, é isso que eu queria falar para o senhor. Quanto às outras perguntas, deputado Pazuello, a Operação Pipa, pelo contrário, está diminuindo porque diminuiu a necessidade de oferta de água. Então, está diminuindo o recurso e diminuindo a oferta de água. Tá? Está acontecendo isso. Quanto à questão das urnas eletrônicas que foi falado aqui, a gente participou, não por iniciativa nossa, foi uma ordem do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente aqueceu e participou. E nessa ordem a gente não encontrou nada. Então, isso é real, isso está nos depoimentos dos dois ex-comandantes, tanto da Força Aérea como do Exército Brasileiro, falaram que não foi encontrado nada. É a realidade. Agora, a gente não pode inventar uma coisa que seja diferente da realidade. Não encontrou? Ficar com raiva porque não encontrou. Tá? Finalmente, quanto à questão da Avibraz, a gente está totalmente empenhado, tem todo o interesse, porque é uma empresa estratégica de defesa e o Exército é o mais interessado em que isso se resolva da maneira mais rápida possível. Era isso que eu queria falar.